Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo Correio do Sétimo Reino. Essa série acabou de começar e já está bombando. Obrigado porque você compartilhou, obrigado porque você se inscreveu no canal, obrigado porque você deu o seu gostei. O correio de hoje vai ser do apóstolo São Paulo, Romanos. O correio de ontem mostrou os hebreus, o correio aos hebreus, e mostrou que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é a realidade do sétimo reino de Deus, é a realidade do novo Israel. Sim. Hoje nós vamos falar em Romanos, carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo São Paulo. Essa sim, ninguém pode duvidar. Você pode até duvidar que Hebreus tenha sido escrito por São Paulo, mas você não pode duvidar que Romanos tenha sido escrito por São Paulo. Por quê? Porque ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça do apostolado, a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. A todos quantos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que essa carta, esse correio, foi endereçado aos romanos, aos santos. Então essa é uma designação interessante, porque santos são todos quantos servem a Jesus, vivem vida reta, obedecendo os seus mandamentos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Os romanos estão com bastante fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós, que estáis
em Roma. A carta a Romano é a mensagem para os crentes, os santos de Roma. Os santos, para ser santos, precisam estar respirando, senão é outra coisa. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo cita Abacuque. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Vejam, a coisa não está boa por aqui não. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. O apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 1, já batendo no peito. Erro é erro, eu é erro. Erro é erro, eu é erro. Eu é erro. Erro é erro. Injustiça é injustiça. Ladroagem é ladroagem. Roubalheira é roubalheira. Afeição não natural é afeição não natural. Ele não está condenando ninguém por ser o que é, mas está condenando
pessoas por se levarem por seus sentimentos. A vida não deve ser levada por sentimento. Ah, eu sinto, vou fazer. Não. O próprio apóstolo fala: eu esmurro minha carne para que ela não faça o que quer, mas que ela faça o que Deus quer. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, que vai acontecer por esses dias, em nossos dias. Não passará aquela geração, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, sendo boas ou más. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra mal, primeiramente do judeu e depois do grego. Grego aqui vamos colocar gentil, porque ele está escrevendo ao grego, ao gentil. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, tanto faz ser grego ou troiano, tanto faz ser da igreja A, B ou C ou D. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Trocando em miúdos, todos que pecaram conscientemente serão julgados. Todos que pecaram inconscientemente também serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Existe uma lei que está além da escrita, por isso que o apóstolo diz que quem pecar sem lei também ficará injustificado. Ou seja, existe uma lei no coração, escrita não por mãos humanas. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Está entendendo? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Bom dia, irmãzinha. Vem falar bom dia para meus irmãos aqui. Vai com Deus. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo o evangelho de Paulo. Paulo está fazendo um evangelho aqui. Paulo é corajoso. Ele fala: Deus vai julgar o segredo dos homens. Misericórdia, Senhor. Afastemo-nos de nossos males quanto antes, para que naquele dia sejamos achados incorruptíveis, protegidos
pelo manto da justiça de Cristo. Fujamos de fazer o mal. Eis que tu tens por sobrenome judeu, parabéns, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Onde eu parei aqui? E confias que és guias de cegos, luz no que estão em trevas, instrutor de nécio, mestre de crianças, que tens a forma da ciência, da verdade na lei. Você está errando. Preste atenção. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, fica idolatrando? Aqui está, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da mesma lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Porque os incircuncisos jactanciavam de Moisés, mas eles planejavam matar Jesus e o fizeram. Planejavam matar Estevão e o fizeram. Planejaram matar Paulo e o fizeram. Então você é incircunciso. Não importa se você é crente, vai para a igreja todo dia, sábado, domingo e quarta, ou tem igreja que vai de segunda a sexta na igreja. Não importa. Se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Se os incircuncisos, se os não do sétimo reino, viverem de modo temente a Deus e obrando o bem ao próximo, eles não serão reputados como circuncisos? Claro que sim. E a incircuncisão, que por natureza ou é, cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente judeu, nem é circuncisão o que é exteriormente circuncidado na carne, mas é judeu o que é no interior, e é circunciso o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por isso Deus pede, circuncide o seu coração, não o seu corpo. Eu não quero sacrifício, eu quero um coração contrito, diz Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O Israel está em vantagem ainda? Sim. Por quê? Porque eles receberam a integralidade da lei de Deus. Não é porque eles estão desligados que eles não serão ligados novamente. É isso que o apóstolo está falando. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Alguns foram injustos, mas essa injustiça, o fato de terem matado Jesus, vai trazer infidelidade para Deus? Não.
Deus não muda e sua promessa é verdadeira. Ele salvará tantos quantos judeus se renderem a Ele. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, circunciso ou incircunciso. Como está escrito, para que seja justificado as suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes, porque pertencemos ao sétimo reino, porque pertencemos à Santa Igreja, porque pertencemos ao novo Israel? De maneira nenhuma, cara pálida, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Em outras palavras, somos tutti morti, estamos todos mortos. Somos cadáveres ambulantes. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer que sequer, nem grego, nem troiano, nem judeu, nem gentil. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer fazendo bem na terra. Acorda, cara pálida! A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi jogada por Deus no deserto para mostrar quão pecaminosos somos. A lei, apesar de ser santa, boa, ela a ninguém julga, ela a ninguém condena. A lei é como um espelho, ela mostra. É você que deve se condenar e reformular o seu modo de ser. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem foi a justiça de Deus? Jesus Cristo. Sim, porque ele foi expurgado dos legalistas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre gregos e troianos, porque todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Todos vamos ser justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A única salvação para nós é Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A fé em Jesus cura a nossa jactância. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para ser justificado, você não precisa fazer nada. Pode ficar dormindo, deitado dia e noite por séculos. É porventura Deus somente dos judeus? Claro que não, cara pálida. É também dos gentios. É de gregos e troianos. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. É Jesus Cristo que justifica grego e troiano. É Jesus Cristo que justifica judeu e gentil. É Jesus Cristo que justifica Israel e novo Israel. É Jesus Cristo que justifica o sétimo reino na terra. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mais do que ninguém, Davi sabia o que era justificação, porque ele caiu e caiu fundo. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Isso é sobre Israel ou também vem sobre o novo Israel? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, claro. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ao contrário. Deus justifica a todos quantos se atrevem a olhar para o céu e rogar: misericórdia, Senhor. E recebeu o sinal da circuncisão, da justiça pela fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque Abraão, quando foi chamado, era incircunciso. E depois de circuncidado, precisou continuar sendo justificado pela fé. Porque mesmo circuncidado, ele cometia pecados. Davi, circuncidado, cometeu pecados. Salomão, circuncidado, cometeu pecados. Nós, os cristãos salvos pela graça em Jesus, cometemos pecado. Precisamos repudiar isso.
Tira de nós, poderoso Pai, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas foi feita pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. A lei veio revelar o que é transgressão. Então a lei tem esse lado ruim aí. Se não fosse lei a gente não sabia que mentira é pecado. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, sabendo que a paciência produz experiência, sabendo que a experiência produz esperança, sabemos que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós maus, ainda assim Jesus Cristo se dispôs a morrer por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do inimigo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura
daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão salvos. Muitos, todos quantos aceitarem e acreditarem nesse sacrifício, o sacrifício da cruz. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus, a graça de Deus, que é Jesus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos termina não com a morte do apóstolo São Paulo. O livro termina com ele preso, vivendo vida feliz. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Por quê? Após a prisão de Paulo, então acabou o livro de Atos. E aí a gente vira a página. O que aparece? Paulo, extremamente vigoroso, dizendo: somos todos pecadores. Não há diferença entre gregos e troianos. Não há diferença entre incircuncisos e circuncisos. Não há diferença. Estamos todos mortos. Deus olha para cá, para a terra, e ele vê um bando de cadáveres. Cadáveres ambulantes. Jesus Cristo disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber que não há restauração senão em Jesus. Não há vida reta senão em Deus, pela misericordiosa ação de Jesus Cristo. Esta série Correios do Sétimo Reino, ela tem o objetivo de servir como sustentáculo aos membros do Sétimo Reino, aos membros do novo Israel, que é o Israel mais o judeu mais o gentil, o grego mais o troiano, o incircunciso mais o circuncidado. A igreja cristã, o Sétimo Reino, mais toda a outra banda da terra. Sim, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão julgados
pela lei do grande Deus. Por quê? Porque Deus, ele fala através de vários modos. Ele fala por sua palavra, a Santa Bíblia. Ele fala pela natureza. Ele fala pela vivência. Ele fala pela ciência. Então, ninguém será desculpado diante de Deus. Ah, e a metade do mundo que não conhece Cristo? Até pode ser. Mas Deus fala dentro dos nossos corações. Lembra o centurião romano lá, o Cornélio? Deus falou dentro do coração dele. E ele mandou chamar um crente. Deus falou dentro do coração do eunuco de Candace. Sim, Deus clamou dentro. E ele falou: Senhor, eu quero uma saída. E Deus mandou Filipe. Deus sempre tem como agir. Deus profetizou por Saul. Deus profetizou por Nabucodonosor. Se houve salvação para Nabucodonosor, há salvação para mim e para você. Entenda isso de uma vez por toda e abandone a vida de pecado. Abandone, abandone, abandone. Não importa se é fácil ou se é difícil. Não importa se já estamos acostumados ou não. Eu estava ouvindo hoje o presidente de El Salvador falando como ele conseguiu pacificar o país. Ele falou: eu me reuni com a cúpula do meu governo e eu falei para eles: gente, não tem o que fazer, não há salvação para nós, não há solução. Não tem como acabar com essa bandidagem que está aqui em nosso país. Aí ele falou: meu primeiro ato foi orar a Deus e pedir sabedoria, porque eu não sabia o que fazer. Nós aqui, o Brasil, estamos sob a mesma condição. Nós estamos tomados pelo banditismo. Banditismo à margem da lei ou legalizado. Não adianta fingir. Não adianta acreditar que justiça é justiça, mas não é. Ou pode não ser. A gente vê todo dia pessoas injustiçadas. E quando o país chega nessa situação, gente, onde a metade do dinheiro empregado numa obra, uma obra que teria que custar 125 milhões, custou 250 milhões. Para onde foi o outro? Para os cofres da corrupção e do banditismo. Deus olha para a terra e Ele nos vê iguais, tanto aqueles que estão matando, roubando e prostituindo, como nós, que pretendemos estar do outro lado. Nós temos que implorar a Deus: atue, ó poderoso Deus, Criador do céu e da terra, atue sobre a nossa terra, atue sobre a nossa pátria, salva-nos, dá-nos entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha-nos o vosso reino, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos ofendem, e não nos deixe cair na tentação de pecar. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.